Meu nome é Walter Putz, como eu estava dizendo. Eu quero lembrar que eu não sou civil, eu sou químico. Então, se eu cometer aí alguma gafe, vocês, por favor, me corrijam e depois me dêem bronca aí atrás, aí, porque eu sou químico, só eu que desenvolvi esses materiais à base de borracha. A HM Huber, ela fabrica produtos de alta tecnologia, tem uma linha grande de produtos, todos à base de borracha. E eu só quero lembrar uma coisa, que eu sofri pouco bullying pelo Putz, né? Eu sou o legítimo filho da Putz. Primeiro, eu acho que para começar a falar de algum produto, eu precisava explicar o que é borracha. É lógico que a tecnologia foi criando tantos produtos, tantos polímeros, que começa a se confundir o que é realmente borracha ou elastômero. É um polímero elástico, então é um elastômero, é uma borracha. Mas o que é? O cara fala, não, isso aqui é borracha. Tem manta acrílica que eles falam, tem muita coisa, mas não é borracha. O que é borracha? Pela dificuldade, eles resolveram fazer uma norma, definir por norma. Existem normas no mundo inteiro, e elas dizem mais ou menos a mesma coisa. Se eu pegar um corpo qualquer e esticar ele 2 vezes o tamanho dele, ou 100% do tamanho dele, e abandonar ele pelo mesmo tempo que eu deixei ele esticado, e esse corpo voltar para o estado original, a gente diz que esse corpo é um elastômero, portanto, é uma borracha. Existem alguns materiais, plásticos, por exemplo, que a gente tem a condição de conseguir esticar, talvez mais do que 2 vezes, mas se você abandonar, ele vai voltar um pouquinho, não volta ao estado original. Se a gente for no dicionário observar o que é plasticidade, o que é plástico, vocês vão ver que é sinônimo de moldabilidade, aquilo que eu consigo moldar com facilidade, com calor ou não. Obviamente, a maneira mais fácil, que não seja o vapor, de ocupar um espaço, de moldar um espaço, seria sob a forma líquida. Então, se eu fizer uma borracha da forma líquida, na hora de eu aplicar, ela vai estar o mais plástica possível, porque ela está líquida. Assim que ocorrer uma reação química, que ocorre normalmente numa borracha que a gente chama de vulcanização, ela vai se tornar uma borracha elástica, e aí ela não tem mais retorno ao estado original. Quer dizer, ela vai voltar ao estado original, mesmo que você queira deformá-la, ela vai continuar querendo tomar aquele formato. Ela não perde aquele formato. O que nós fizemos? Começamos pensando nisso, nós tentamos ter uma linha grande, eu escolhi esse material para falar, porque é o último material que a gente fez, exatamente por causa da norma de desempenho, que a gente é obrigado a determinar uma vida útil de projeto. O que é essa nanopartícula? Nós utilizamos um nanocompósito, essa borracha, e usamos partículas nano. O que é nano? Nano é uma medida 10 a menos 9, mas a gente dizer assim, 10 a menos 9 fica uma coisa meio... Seria mais ou menos, vou utilizar até uma frase de um diretor de uma multinacional usou. 1 nano está para a medida de 1 metro, assim como o planeta Terra está para uma bola de futebol. Para ter uma ideia. Essas lâminas foram serradas, isso aqui é uma foto com microscópio eletrônico, ela foi serrada, ela tem 1 nano de espessura, porém, ela tem muitos nanos de tamanho, é uma área superficial muito grande. Ela, entrando na borracha, ela tem uma série de qualidades na borracha. Ela melhora a resistência, a tração, a força, e, por outro lado, também cria uma espécie de dificuldade para que qualquer coisa passe pelo esse labirinto, vamos chamar assim, percorrer um labirinto para passar algum produto por ela. Então, aumenta muito mais a impermeabilização. A borracha já tem uma baixíssima absorção de água. Com isso, a gente criou uma borracha que ela tem uma excelente memória elástica, ela aguenta as deformações, absorve bastante as movimentações de lajes, etc., etc., recalques diferenciais, etc., etc., rotação. Bom, voltando à característica física, como é que a gente mede polímero? Um alongamento e tração. É uma das maneiras de medir a qualidade e a força do material. Então, nós fizemos testes de resistência à tração. Eu peguei para comparar
os dados da poliureia, o que tinha no mercado para ver o que podia ter. Pode ser que alguém encontre valores diferentes, mas isso aí foi obtido na PDA, na Polyurea Development Association dos Estados Unidos. Eles dizem que precisa ter, no mínimo, mais de 12 megapascal de carga de altura, ou seja, se eu tiver mais ou menos 120 quilos por centímetro quadrado, mais ou menos isso. Se eu tiver um centímetro por 1 centímetro, eu precisaria de 120 quilos para rompê-lo. E esse corpo teria que alongar mais de 100%. É óbvio que tem que ser mais de 100%, porque se eles não colocassem 100%, não seria considerado uma borracha, não seria considerado um elastômero. Se ela aumenta mais que 100, vamos dizer que estão exigindo que ela seja um elastômero. E o rasgamento é outra maneira de medir, 50 kg força. O nosso material, ele apresentou 29,71 e 471 de alongamento contra 12, quer dizer, 270, praticamente 300 quilos por centímetro quadrado. E o rasgamento 62 contra 50. Da mesma forma, eu fiz com poliuretano. Eu usei o da BASF, tem uma linha muito grande, tem muito material, na época que eu tinha mais acesso. Eles usam dois tipos, uma base e uma cobertura. O da cobertura dá 17,2 contra 29,7. Então, ela é mais resistente, pelo menos, do que os que mais conhecidos. Eu tenho assim, só para dar um exemplo, eu tenho um Fuscão 1974, desde 0 km. As borrachas, apesar de pretas, elas estão intactas. Eu andei já 100 e poucos mil quilômetros com ele, mas aí está intacta as borrachas. Puxa vida, eu que vinha da indústria, que fornecia para a indústria automobilística, o que a indústria automobilística pedia para mim de ensaios de envelhecimento acelerado para uma borracha deles durar tanto tempo? Então eu fui na ASTM, que é a mesma da J200, as normas são iguais. A SAE, que é a Sociedade Americana de Engenheiros, ou a ASTM, que é a Associação Americana de Testes de Materiais. E eu fui no grau mais apertado que eles têm. O que é? Você põe numa câmara que tem geração de oxidação bem forte, com temperatura, e deixa por um tempo, e eles determinam quanto que você pode perder de característica física. Os valores que a gente obteve, por exemplo, onde eles falam em 25%, a gente teve 11% na carga de altura, e no alongamento 2,64. Quer dizer, nós estamos dentro do que a norma pede, muito melhor do que a norma pede. Existe uma coisa que ataca muito o polímero, que é o ozônio. Geralmente, quando tem tempestade, raio, a gente sente aquele cheiro, porque quando tem corrente elétrica em água, forma ozônio. Onde tem corrente elétrica, normalmente forma ozônio. Então, até que se vocês forem observar a vela do automóvel, é de outro polímero, é outra borracha que tem ali. Geralmente silicone, porque ali tem uma corrente elétrica e vai gerar bastante ozônio e a borracha fendilha inteirinha. Diferentemente do que a norma pede, eu alonguei as tiras em 20% para expor mais a molécula. Não ocorreram trincas. Numa câmara de ozônio que a indústria automobilística utiliza, que é uma câmara que tem uma concentração muito maior do que normalmente ocorre na natureza. Absorção de água. Eu, infelizmente, não encontrei qualquer dado em qualquer literatura de poliureia ou poliuretano de absorção de água. Não encontrei. Pode existir, mas eu não encontrei. Eu achei estranho a poliureia e o poliuretano fazerem impermeabilizantes e não demonstrarem, pelo menos, a qualidade. Mas a borracha apresentou 0,42% quando submetida na forma da norma STM de absorção de água. Seja bem dito. Porque a absorção de água gera estresse. Depois eu achei que se eu for fazer um impermeabilizante, eu tinha que pensar em penetração de água sob pressão. É óbvio. A máquina da Falcon Power só vai até 0,7 megapascal. Ah, por quê? Porque a norma só pede 0,25. Nós fomos até 0,7, não aconteceu nada. Eles foram um pouco, eu diria assim, condescendentes com a gente, porque eles demoraram 28 dias para a borracha estar bem vulcanizada para fazer o teste. Eu não sei dizer se talvez antes disso daria valores de pressão positiva, mas, para nossa surpresa, até minha, para pressão negativa também deu. Eu quero lembrar que 0,7 megapascal são 71,38 metros de coluna d'água. Não é pouco, de pressão negativa.
Pelo que a gente determinou, eu evidenciei, vamos dizer assim, que essa borracha exposta, no mínimo, ela pode ficar exposta durante 20 anos, mantendo as suas características. E 40 anos, se tiver uma proteção mecânica. Essa borracha, ela foi feita, eu estou indo um pouco rápido, porque eu acho que o tempo é meio reduzido, eu tenho outro produto para apresentar, então eu preciso mais ou menos rápido. Essa borracha, ela tem uma excelente adesão no concreto, como vocês puderam ver, de pressão negativa, etc. Só que em materiais polares, quais sejam vidros, metais, plásticos, ela não tem uma adesão tão boa, mesmo porque muita gente usa essa borracha, que vocês viram o spray lá no stand, para fazer envelopamento de automóvel. O cara que, logicamente, quer tirar depois. É um edifício, mas dá para tirar. Agora, eu tinha que desenvolver alguma coisa que aderisse melhor em plásticos, metais, etc. Então, aquela borracha foi adicionado um material para aumentar... É a mesma borracha, só foi adicionado um material para aumentar a sua polaridade, para aumentar a adesão em plásticos, metais, outros polímeros que são polares, como epóxi, por exemplo, etc. Então, a gente chama assim Intertec Bonder, mas é mais ou menos a mesma borracha. É praticamente a mesma borracha. Ele pode colar no vidro, nós fazemos testes de aplicação dele transparente no vidro, você joga uma pedra, o vidro quebra, mas não estilhaça, porque ela gruda muito bem no vidro. A única coisa que a gente pede é que seja feita a agitação, porque tem produtos de protetores de UVA, UVB, etc., que podem decantar, a gente pede que seja feita a agitação, e a preparação da superfície, isso aqui é o nosso básico, porque todo material líquido, obviamente você tem uma saliência, naquele ponto daquela saliência, se você não cobrir direito, quer dizer, naquele ponto você vai ter uma espessura mais fina, um ponto vulnerável, só pode ser até que, dependendo da superfície, aquele ponto fique fora da superfície, a borracha escorra pelo lateral, ela é líquida, ela escorra e aquele ponto fica saliente. Então, nós, quando fizemos agora o estacionamento da Volvo, como vai passar carro em cima, a gente lixou o estacionamento inteiro, para garantir que não haveria protuberâncias, vamos chamar assim. É a única coisa que a gente exige, o resto praticamente não tem nenhuma exigência. Nata de concreto. É um outro problema, porque quando a gente vai fazer uma massa de bolo, uma coisa, a gente joga aquela farinha para não grudar, né? E essa nata de concreto funciona assim. Então, que se lave bem o local. E desmoldante, que o pessoal costuma usar para observar que tem que remover antes de aplicar a borracha. Eu diria que é só isso. Pode aplicar com rolo, pincel, etc. A gente também, com a mesma borracha, menos solvente, ela é a base solvente, menos solvente, a gente faz o selante. Já temos o selante, foi comprada uma máquina para fazer o selante. Essas fotos são do estacionamento da Volvo, por exemplo. Junta de dilatação, como ela tem 500% de alongamento, a gente faz junta de dilatação com ela. Eu quero lembrar que a gente desenvolveu um tecido, porque se você tem uma fenda grande, a borracha é líquida, ela vai escorrer na fenda. Então, o que a gente faz? A gente tem um tecido elástico, que é uma espécie de um elastano, que foi estudado a trama dele, para que ele não deixasse a borracha escorrer, ele se encharque, mas não deixa a borracha escorrer. Porque não justifica você colocar uma borracha de 500% de alongamento e colocar uma tela ou alguma coisa que vai limitar esse movimento da borracha. Então, desenvolveu isso. Então, a gente passa uma demão, quando ela está úmida ainda, senta esse tecido, e depois cobre por cima, você faz esse tipo de serviço. Isso aqui é o estacionamento. Inclusive, as faixas e não sei como é que vocês chamam, o gelo baiano, acho que é, né? Chamam isso. Foram feitos coloridos para fazer esse estacionamento. A gente fez de borracha, com a mesma borracha, fizemos todas as faixas e etc. São 5.500 metros quadrados, aproximadamente, de estacionamento nesse caso. Viga calha. Geralmente se usa ou manta asfáltica, ou manta butílica, etc., em forma de ômega. Mas a gente vê que isso aí não dura muito. Isso aí é muito dinâmico, essa protendido, ele tem muito movimento. A gente faz, em alguns locais o espaço era grande, a gente pegou esse tecido que eu falei para vocês e passei por baixo. Fizemos um tarocel, um tarugo de polietileno expandido, e depois põe o tecido por cima. E fica assim. Depois tinha fissuras em toda a estrutura. Isso aqui no Rio Grande do Sul, na Tractebel, lá, a indústria de
uma energia elétrica, né? Uma planta de energia elétrica. Tinham fissuras na estrutura das vigas calhas. A gente aplicou borracha até aquela medida, até essa medida ela veda, ela não escorre, ela consegue vedar. Se for maior, a gente tem que pôr tecido, porque ela provavelmente pode escorregar. Aqui um problema, isso aqui aconteceu. É o seguinte, nós fomos impermeabilizar uma área que já estava impermeabilizada abaixo, e tinha 8 centímetros de proteção mecânica. Como tá essa água, pelas trincas que vocês viram, essa água foi penetrando e ficou presa lá embaixo. Provavelmente não tinha queda para todos os ralos, etc. A água ficou muito aprisionada lá embaixo. E a borracha não dava tempo de vulcanizar, porque quando batia o sol, você via que a borracha ainda está líquida lá embaixo, ela não tem vulcanizada, ela mistura com a água. A borracha ela é permeável ao solvente, porém é impermeável à água. Quando misturou os dois, atrapalhou a vulcanização naquele ponto, ela não vulcanizou. E começava a surgir as bolhas. Aí eu falei que precisávamos criar um outro produto. E comecei a estudar a ação capilar. O que é essa ação capilar? Isso é um fenômeno conhecido, né? A força da... Se a gente pegar um canudinho, colocar num copo de água, a gente vai observar que o canudinho vai subir mais alto do que a água. E quanto mais fino for, na verdade, esse ângulo, né? Mas quanto mais fino for o canudinho, mais alto a água vai subir. Quer dizer, quanto mais compactado tiver o concreto, ou a terra, ou etc., mais alto vai subir a água. Obviamente, ela vai encontrar a força da gravidade e não vai subir mais que 90 centímetros, ou alguma coisa assim. Porém, como é que vocês evitam isso? Me corrijam se eu estiver errado, mas pelo que eu li, aplica-se brita. Por quê? Porque com a brita, ela abre esses espaços e faz com que essa força seja anulada. Porém, a gente elimina a possibilidade de você fazer em cima de um lençol freático, que essa água suba com contrapressão. Mas em ação capilar, por exemplo, mas você não evita a circulação do vapor d'água. E vi também, que me chamou muita atenção, que nos Estados Unidos ninguém faz nada sem pensar nisso. Me chamou a atenção, vocês me desculpem, como eu disse, eu sou químico, não sou civil, então eu vi que tem até tabela de medição disso. Essa pressão d'água forma, normalmente você vai fazer uma laje sobre uma situação dessa, ainda quando você fez a laje, você não fechou as paredes, por exemplo, então você tem uma condição de umidade relativa e temperatura, enquanto que o solo, vamos dizer, está 100% de umidade e uma temperatura lá qualquer. Quando você fecha as paredes, você está mudando as condições do teu ambiente. Você está criando uma umidade relativa diferente e uma temperatura diferente. O americano, eu até chupei aí o americano, eles têm até tabelas para isso. Vocês estão vendo que está em Fahrenheit, porque eu não... Mas você vê que pode chegar a pressões de 74,5 quilos por metro quadrado. Depende da situação, dá muito mais. Com essa preocupação, a gente tem maneiras de medir. A STM tem um teste bem simples, que basta colocar um filme plástico, guardar no dia seguinte, vedar os 4 lados, aguarda até o dia seguinte, se tiver essa condição, ou basta que o concreto esteja úmido, vocês vão saber que está úmido, essa vapor d'água pode subir, se a borracha eventualmente não estiver bem vulcanizada nesse tempo, pode levantar uma bolha. Existem outras maneiras que não valem muito aqui, mas que mais sofisticadas, que é furar e enfiar um medidor de umidade relativa lá no meio da laje, etc. E tem esse que o americano usa muito, e vem já pronto, um pacotinho lá nos Estados Unidos, eles trazem, você salvera do mesmo jeito, depois fecha, deixa 24 horas, fecha e manda de novo para eles lá, e a própria empresa que vende o pacotinho te diz quanto que está. Na realidade é o seguinte, você põe um sal, ele vai chupar aquela água, você pesou 100 gramas, você chega lá, põe, vai pesar de novo, deu 150, você tem 50% de umidade lá dentro, quer dizer, esse produto chupa muita água. E eles têm um valor de 3 libras para cada 1.000 pés por 24 horas. Isso dá mais ou menos, numa área dessa aqui, 2,34 gramas para essa área aqui, de água que pode ter. Senão, tem gente que não aplica se não tiver isso lá nos Estados Unidos. Outro fator que me chamou a atenção, lá, vocês me desculpem mais uma vez, mas eu não sou civil, então eu não sei exatamente, mas lá eles não usam uma razão de água para cimento
sempre é 0,4, mais baixo. Pelo que eu andei conversando, o pessoal aqui usa 0,5, maior. Mas essa água, pelas lei básica deles lá, para cada polegada de laje, eles consideram, polegada de espessura, né? Eles consideram um mês. Quer dizer, se a laje tiver 4 polegadas, demora 4 meses para secar. Quem é que vai fazer uma impermeabilização e esperar 4 meses? Vamos dizer, 3, 4 meses? Dependendo isso é lógico que vocês sabem que tem muito a ver com a temperatura ambiente, né? Mas é um absurdo a gente ficar esperando, olhando para aquilo e falar, bom, vamos ficar esperando para fazer isso? A lei, os fabricantes lá se consideram com 3%. Foi aí, então, que eu também fiz esse primer, desenvolvi esse primer. Tem uma norma já, a STM, se vocês depois quiserem verificar, e essa é a STM F3010, que dita essas regras. Por essa norma, é 0,1 perms, que é uma medida de permeabilidade. Eles exigem que ela tenha isso aqui. Para vocês terem uma ideia, esse valor equivale, naqueles 3 gramas, naqueles 3 libras que eles falam, é 0,14. É um valor muito mais baixo do que eles mesmos exigem nos Estados Unidos. Dependendo do grau de umidade, a gente faz uma alteração na espessura. Isso aqui pode ser aplicado numa mão só, numa demão só. É só apertar um pouco mais ou um pouco menos, você faz um cálculo por área, vê quantos quilos você vai gastar por área, e você aplica isso aqui. São 2 produtos, você mistura os 2 produtos, e foi feito o teste de arrancamento, e ele estourou também. Ela não precisa desses 7 dias para curar. Aqui o teste foi feito aguardando 7 dias. Estourou no concreto. E a permeância a norma pede 0,1, deu uma ordem de grandeza inferior a ela. Bom, é o que eu tinha que apresentar. Eu achei que ia demorar mais, mas não demorou tanto, não. Eu tenho um monte de produtos, mas eu resumi bastante para que pudesse ter tempo de apresentar. Ok? Muito obrigado. Hein?